Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiro de Homero. Hoje quero falar do livro escolhido para o mês de fevereiro, esta obra da espiritualidade franciscana, Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura de Banhorejo. Aqui no canal nós já temos um vídeo sobre a vida e a obra de São Boaventura, a sua importância dentro da ordem franciscana, principalmente quando ele se torna ministro-geral. Lembrando que quando São Boaventura nasce, em 1217, Francisco ainda estava vivo. Francisco morre em 1226, e esse ano de 2026, nós estamos, como frades franciscanos, celebrando com muita fé os 800 anos da morte de São Francisco. Então essa obra, essa leitura, veio iluminar esse ano santo para nós, né? O ano franciscano. São Boaventura tem uma experiência muito forte com Francisco. Ele fica doente quando criança e a mãe pede a intercessão de São Francisco. E ele diz que foi curado pela intercessão de São Francisco, e assim então ele tem um apreço pela pessoa de São Francisco desde criança, né? Ele escuta falar de São Francisco. Ele entra para a ordem em 1235 e estuda filosofia na Universidade de Paris. Depois, em 1243 a 1248, ele cursa teologia sob a orientação de Alexandre de Sales, que era também um grande, né, mestre da Idade Média, e que era frade também, né, há pouco tempo. E o Alexandre de Sales vai ser uma influência muito forte em São Boaventura. Então ele ingressa aí, a exemplo do mestre Alexandre de Sales, na ordem franciscana. Em 1250, inicia os estudos para tornar-se doutor em teologia, e ele vai obter esse título em 1254. São Boaventura tem várias obras de espiritualidade franciscana. Esse opúsculo aqui, Itinerário da Mente para Deus, é uma das mais importantes, mas ele escreve também biografias sobre São Francisco. Nas Fontes Franciscanas, que é um livro próprio da ordem, de textos do século XIII e no início do século XIV também tem alguns textos, ele escreve a Legenda Maior e a Legenda Menor. São textos sobre a vida de São Francisco. Ele falece em 1274 durante um concílio. Contava com apenas 57 anos de idade. Esse livro aqui, gente, fritou o meu cérebro. Eu falei, eu vou ler um livro pequeno agora, no mês de fevereiro, mas eu não contava a densidade desse texto, tanto filosófico como teológico também. São Boaventura, ele usa muitas imagens simbólicas, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Ele faz todo um caminho simbólico aqui, trazendo São Francisco, né, como um outro Cristo, e São Francisco que fez o caminho do itinerário da mente aí para Deus, né, que fez esse itinerário. Então Francisco está no início do texto, no prólogo, é muito lindo o prólogo daqui, e está também no último capítulo, né, que é o êxtase, quando você chega mesmo a esse encontro com Deus, né, você toma posse de Deus, ou você é tomado, né, por Deus. Então, assim, eu nunca tinha lido na íntegra, mas isso é um texto para ser relido, como o próprio Boaventura diz aqui no prólogo. Olha que interessante. Bem no finalzinho do prólogo. Eu te rogo, não percorras rapidamente esta série de meditações, mas lê-las com morosa reflexão. Ele pede que o leitor, ele fala de um amigo aqui, o leitor, né? Que o leitor leia isso aqui com morosidade, degustando o texto, saboreando o texto.
O São Boaventura escreve esse livro em 1259, essa série de meditações sobre como que a alma pode chegar à plenitude da paz, do repouso em Deus, no Monte Alverne, na Toscana. É um monte belíssimo, eu tive a graça de ir a esse monte. Um lugar onde Francisco, em 1224, 2 anos antes de falecer, recebeu os estigmas de Jesus. Aparece para Francisco um serafim alado e crava em Francisco os sinais da paixão. Por isso eu coloquei aqui este crucifixo e uma imagem de São Francisco. Né? São Francisco faz essa experiência de Cristo muito forte. É uma experiência total em que ele vai se assemelhar na carne a Jesus. Na Legenda Maior, São Boaventura, ele desvenda mesmo, ou destroça esse episódio usando imagens bíblicas. A importância aí do número 7, do monte, a importância dessas chagas em Francisco, né? Então é um texto muito rico, que vale a pena ler, eu acho que primeiro, né, antes de ler isso aqui, o Itinerário da Mente para Deus. Eu já tinha lido a Legenda Maior, já dei informação sobre ela, então é um texto assim, muito precioso para nós. Mas esse aqui, então, de 1259, em que Boaventura se refugia lá no monte, e eu passei perto do lugar onde está escrito aqui São Boaventura, que ele é santo, né? Doutor também, doutor seráfico, ele fala, né, de Jesus, que recebeu esse serafim, etc. Esse doutor seráfico, São Boaventura, se refugia numa das grutas lá para escrever, para meditar e trazer para nós a importância desse texto. Essa edição aqui é da Vozes, Petrópolis, é de 2012, e tem tradução e notas de Jerônimo Jerkovic e Luiz Alberto Deboni, e tem um prefácio interessantíssimo do Alessandro Ghisalberti. Neste ano de 2026, eu fiz o projeto de ler 12 livros sobre espiritualidade cristã, sobre temas importantes da vida cristã, da teologia, de Bíblia, de experiência mesmo assim, de santos, né, que deixaram para nós anotações manuscritas sobre a sua vida de santidade, né, como Teresa de Lisieux, que é o livro do próximo mês, o Thomas Merton, e o São Boaventura deixa a experiência de Francisco e um caminho para os frades fazer também essa experiência, como ele diz aqui. Como é um texto muito árduo, é um texto bem exigente, eu vou passar aqui as partes, trazendo algumas luzes sobre o texto. Mas o mais importante é o leitor, é ler, é meditar, é viver isso aqui, né? Resgatar esse texto na leitura, na meditação, para poder vivenciar também a sua experiência. Nada substitui a leitura deste livro. Então, o que eu vou fazer aqui é uma luz sobre o texto, né? Nós temos as notas, então, que ajudam muito. Olha, aqui no prólogo tem uma nota que diz o seguinte, olha, a primeira edição desta obra foi publicada no Brasil em 1968, em Petrópolis, e foi traduzida por Jerônimo Jerkovic, e tinha o título seguinte, Itinerário do Alfa ao Ômega, já símbolos aí do Apocalipse, né? Jesus dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. Vivia-se a época pós-conciliar e a obra de Pierre Teilhard de Chardin motivava os estudiosos. O leitor poderá constar como tanto o concílio como o pensamento do jesuíta francês se fazem presentes em diversas notas que acompanham o texto. Mais tarde, o opúsculo foi publicado em edição bilíngue, por mim organizada com o título São Boaventura, Obras Escolhidas. Esta edição foi de 1983, Porto Alegre.
e novamente uma outra edição em 1999, Boaventura de Banhorejo, Escritos Filosóficos Teológicos. Em cada edição, sempre respeitando o trabalho de J. Jerkovic, fiz algumas modificações na tradução, geralmente para manter maior fidelidade ao texto latino, e acrescentei notas complementares. Então, essa nota aqui, essa primeira nota, ela é interessante, né? Do Luiz Alberto de Boni, falando sobre a tradução do Jerônimo Jerkovic, a qual ele havia recorrido antes, né? E depois ele fala dos textos franciscanos, dos estudos sobre São Boaventura, e ele fala então do título. É interessante isso aqui, olha. Para facilitar ao leitor a compreensão do texto, observe-se primeiro o título, em latim, Itinerarium Mentis in Deum, que literalmente traduzido seria Itinerário da Mente em Deus, o in, Itinerário da Mente em Deus, para dentro de Deus, né? Em Deus. Para Deus, que é o que usa agora, que está aqui nesse título, deveria ser traduzido ao latim ad Deum. Então aqui nós deveríamos trazer então Itinerário Mentis ad Deum, itinerários da mente para Deus, ad para. O uso da preposição em vez de ad, para, não é casual. O propósito de Boaventura na presente obra não é o de somente indicar um caminho de como se chega até Deus. É o para, né, que está aqui. Você chega até lá e pronto. Não. E sim de ensinar como o homem se une a Deus. Então ele não chega até Deus, ele se une. Ele toma posse da essência divina. Então ele caminha até Deus, ele se une a Deus, como ele entra, né, na contemplação mística da divindade, tal como aconteceu com São Francisco. Então o ideal seria itinerário da mente em Deus. Você entra em Deus, você toma posse de Deus, ou Deus toma posse de você. E nem aquela imagem lá do primeiro livro de Samuel, que Samuel escolhe Davi, unge Davi, filho de Jessé, e o Espírito se precipitou sobre Davi, tomou posse de Davi. Ou o Espírito envolve Maria como uma sombra na Anunciação. Assim também aqui, Francisco entra, se existe isso, né? Essa questão aí do ele entra na divindade. Então esse para é para facilitar mais aqui a compreensão. Itinerário da mente para Deus. Existe um caminho itinerário que a mente faz até chegar a Deus, mas ela entra em Deus. Então o legal seria da mente em Deus. Itinerário da mente ad ou in Deus. Não ad para, mas em, entra, toma posse de Deus. O Alessandro Alberti faz aqui esse prefácio muito interessante. E ele diz aqui no prefácio, eu não vou ler o livro inteiro aqui para vocês, vou destacar algumas coisas. A força atrativa do itinerário está na sua capacidade de fundir em uma síntese que fascina o leitor tanto os fundamentos da revelação do Antigo Testamento, sobretudo o Êxodo, o Cântico dos Cânticos, que Boaventura percorre profundamente esses textos, como os do Novo Testamento. Então ele faz muitas referências aos escritos neotestamentários, símbolos do Novo Testamento, com orientações também presentes de dois grandes mestres da patrística, né? O Agostinho de Hipona e o Dionísio Areopagita. Então ele vai usar muito essas duas referências da patrística. O Boaventura, ele tem uma facilidade de trazer para o texto ideias agostinianas e ideias do Areopagita, do Dionísio. Para esses dois grandes mestres, a teologia ela é compreendida como escuta e acolhida do Deus que fala. Então, essa experiência de escutar Deus. Teologia está dizendo palavra, logos de Deus que interpela o homem. Então, é Deus falando, tal como acontece com a experiência franciscana.
Deus fala com Francisco. Aqui, Deus falando com o homem, com a mente do homem, nos vários momentos aí desses degraus, desses sinais para se chegar à contemplação. E não como acontecerá na tradição escolástica, palavra do homem a respeito de Deus. Aqui não é só isso, né? Não é só a tradição escolástica, mas é muito mais o pensamento de Agostinho e de Dionísio Areopagita. A teologia como escuta, o homem escutando Deus, teologia, Deus falando. E a partir disso, ele diz, a visão do franciscanismo como um momento cairológico na história do seu tempo. Ou seja, o anúncio do manifestar-se. Como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, no tempo oportuno, no Kairos de Deus, ele renovou a vida da igreja. Ele era da Idade Média, daquele contexto histórico, mas ele teve esse Kairos, essa experiência de escuta de Deus. Naquele tempo, ele renova a igreja com a fidelidade absoluta ao Evangelho de Cristo e a pobreza de Cristo e da igreja primitiva, tal como contada pelos apóstolos lá nos Atos dos Apóstolos. Então, Francisco ele inaugura esse tempo da escuta, que já tinha acontecido na igreja primitiva. Francisco, lá na Idade Média, mostra para nós que é possível fazer essa experiência de escuta de Deus profunda. Francisco, então, de Assis, o Walter Christus, um outro Cristo, marcado no próprio corpo com o selo das chagas do crucificado, por isso aqui essa imagem, né? Ele repetiu em sua carne macerada, em sua vida pobre, o esponsal místico com a pobreza, segundo o modelo do Cristo nu, no abraço da morte sobre a cruz. A hora nona da primeira sexta-feira santa da história. Então nós temos aqui toda essa simbologia. Lá no Alverne, Francisco recebe os estigmas. Ele se torna um alter Christus. Ele recebe na carne dele os sinais da paixão e o amor que ele tinha no coração. No caso, Jesus, o amor de Jesus pela humanidade na paixão se renova também ali em Francisco no momento em que ele recebe os estigmas. Então não foi só uma marca na carne, foi uma marca também no coração de Francisco. E aqui nós temos então essa simbologia das 6 asas do serafim, que seria aqui usado, que é usado por Boaventura para falar dos degraus do itinerário, os quais compreendem tanto a consideração filosófica como a oração e a elevação espiritual. Então, Boaventura vai fazer todo esse caminho com a gente. Isso aqui é o prólogo ainda. E eu fiz essa imagem, esse caminho qual, né? Como a alma chega até Deus, passando pelos 6 degraus, 6 estágios da contemplação do divino, até chegar ao 7º, que é a posse. Então eu fiz o desenho da cruz e coloquei as 6 asas do serafim. Na asa 1, nós temos contemplar Deus pela realidade que se manifesta no universo, nas coisas sensíveis. O mundo sensível, material, revela Deus. A asa 2, vestígios ainda desta imagem de Deus no mundo sensível. A asa 1 e 2, elas tampam as partes baixas do crucificado. Então, é o mundo sensível, o mundo, vamos dizer, da carne. Contemplar Jesus nesse mundo da carne, nas criaturas, no universo. A asa 3, a imagem de Deus nas potências da alma. Aí já passa para a alma. E a asa 4, imagem, contemplar Deus nos dons da graça. Então nós já temos uma elevação. Os degraus 3 e 4 vão mostrar já um caminho de elevação. Começou aqui pela matéria, e as asas que ajudam o serafim a voar
elas já começam a transportar o homem para as realidades da alma. Então nós temos aqui as potências da alma, como nós podemos contemplar Deus utilizando aí as potências da alma e os dons da graça, frutos aí do Espírito Santo. As asas 5 e 6 já estão bem elevadas. O ser, contemplar Deus por aquilo que ele mesmo é, o ser, eu sou aquele que sou, como ele disse lá para Moisés na sarça ardente, e Deus, o sumo bem. Só Deus é bom, diz Jesus ao jovem que vem perguntar para ele: como faço para entrar no reino dos céus? Só Deus é bom. Então, nós temos o ser, essa parte é muito filosófica. O que é o ser, né? Aí vai usar também Aristóteles, Agostinho, e o bem supremo. E por fim, o êxtase místico, que é a contemplação mesmo e a posse da realidade divina. Então nós vemos um caminho ascendente. Nós percorremos aqui, com Boaventura, um itinerário de elevação espiritual, partindo do sensível, dos vestígios, das potências e dos dons da graça na alma, até chegar ao ser e o bem, e por fim a contemplação do divino. Boaventura vai fazer todo esse percurso com muita filosofia, faz também com muitos elementos simbólicos, bíblicos, como eu falei, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e usando também as ideias, o pensamento do Agostinho de Hipona e do Dionísio, o Areopagita. Então é tudo isso que a gente vai encontrar aqui, filosofia da melhor qualidade. Só que, para nós, seres mortais, né, que necessitamos de estudos, sabe, de uma vida de mais contemplação, de uma vida de um estudo mais profundo, isso aqui é bem árduo. Então, assim, é muito exigente. É uma pedreira, mas que recompensa. É um grande livro de espiritualidade, que eleva a vida de oração. Por isso a releitura, né? É um livro que você poderia, né, quem gosta desse tipo de leitura, quem é religioso e gosta de espiritualidade, quem é franciscano, né, fazer essa leitura a vida inteira. Porque a gente está sempre nesse caminho de espiritualidade, né? É um caminho de busca mesmo. Então nós temos aqui as 6 iluminações progressivas, elevações, degraus das asas do serafim, pelos quais os degraus nossa alma se dispõe a chegar à paz, à contemplação de Deus, ao êxtase, ao dom do Espírito Santo, que é o 7º degrau. Chegar à plenitude, como Francisco chegou, pelas coisas mais simples, né? Francisco caminha para esse encontro com o divino. Ainda do prefácio, o verdadeiro itinerário para Boaventura deveria partir de Deus. Ele fala de conversão já no primeiro momento, mudar de vida, né? Oração, passar pelas criaturas e retornar a Ele, a Deus, mantendo-se a indiscutível superioridade de perfeição do ponto de partida. Então ele já começa a reformar a vida, ver a sua vida de oração e de conversão, para você poder chegar até Deus. Contudo, Boaventura prefere iniciar pelo mundo sensível, porque esta modalidade é mais acessível a todos. Nós contemplamos o mundo à nossa volta, a natureza, os animais, os seres humanos. É pedagogicamente capaz de envolver também os simples e os iliterati, os sem estudos, os iletrados. Ele vai falar que São Francisco fez todo esse caminho como dom do Espírito Santo. Francisco não tinha essa bagagem filosófica, literária de Boaventura, mas ele chegou à plenitude. E daí, lá no final, como Teresa d'Ávila nas 7 Moradas, ele desmonta o leitor, porque ele fala que isso é dom do Espírito. Não adianta nada você ter milhões de estudos, mas se você não faz esse caminho pelo afeto e pelo abandono ao Espírito Santo. Porque é dom.
é dom da graça, né? Assim, duas etapas se voltam para a procura da presença das pegadas de Deus no universo sensível. São as duas primeiras asas. Duas se concentram na procura de Deus nas operações das potências da alma. Elevou um pouco. Memória, inteligência e vontade. Ele vai trabalhar muito essas potências da alma, né? Esse é um grande estudo de São Boaventura. Nossa alma tem potência, tem inteligência e vontade. E as duas últimas asas se desenvolvem como contemplação de Deus. Deus no ser dele mesmo, né, quem ele é, e o bem em seus lumina, ou seja, nas duas luzes ou iluminações que transcendem a mente do homem e são oferecidas pela revelação, o ser de Deus e o bem. Tais luzes são os dois nomes revelados por Deus. Aquele do ser, eu sou aquele que sou na sarça ardente, e aquele do bem, amor, Deus é caridade. Então Deus já se revela, né, nessas duas grandes mensagens. Ou lumina, né, os dois nomes de Deus, eu sou e bem, bem pleno. Completando o trajeto, né, das 6 asas, suspende-se o esforço da consideração lógica e abre-se o espaço da 7ª etapa, o 7º degrau, reservada à intervenção divina, que é a única que pode conceder a passagem ao êxtase. É o degrau 7. Né? O espírito toma posse do homem e ele chega à contemplação, ao êxtase. Então ele entra em Deus. Itinerário da mente em Deus. E aqui então nós temos ainda um pouco desta mensagem de abertura, né, do livro, e eu quero retomar uma anotação que eu fiz aqui, olha. Escrito em 1259, durante um retiro de Boaventura no Monte Alverne, local onde São Francisco recebeu os estigmas, Itinerário da mente em Deus tem caráter místico e contemplativo. Século XIII é um século inserido na escolástica, mas aqui o texto está focado na mística franciscana, usando então elementos do Novo e do Antigo Testamento e padres da igreja como Agostinho e Dioniso o Areopagita. O tema, os 6 degraus da alma em direção a Deus, baseados na purificação, iluminação e perfeição. Influência desse texto na espiritualidade, né? Baseado na espiritualidade de São Boaventura, muitos beberam desta fonte e principalmente os padres da igreja são usados aqui por Boaventura, né, para se chegar à iluminação deste estudo, né? Para se chegar aí à realização desse estudo. Vamos para o texto, gente. Eu anotei tanto, mas tanto aqui. Fiz tantas marcações no texto. Prólogo, itinerário da mente para Deus. Itinerário, né? Caminho. Mente, como o homem se une a Deus, as potências da alma. Como o homem entra na contemplação. Então, o Boaventura vai aqui nesse prólogo desdobrar elementos aí como a paz que se obtém em Jesus. Fala do Beatíssimo São Francisco, ele diz, parágrafo 2, a exemplo, pois, de nosso Beatíssimo Pai São Francisco, eu, Boaventura, o seu 7º sucessor na direção da sua ordem, ele era ministro-geral, ainda que indigno, anelava ardentemente por esta paz da alma. Ele fala aqui na primeira parte. Essa paz que se encontra em Jesus, né? Foi então que Deus me inspirou retirar-me para o Monte Alverne, como um lugar de repouso, e com o desejo de degustar lá a paz do coração, aquela paz que iluminou Francisco, né? E assim fiz por acesso divino. 33 anos após a morte do Beatíssimo Pai, e quase no mesmo dia do seu trânsito, que foi acho que dia 13 ou 15 de setembro. Estava lá uma vez, acho que em 2013, eu estava lá nesse dia mesmo. É uma procissão linda lá, tem um lugar onde o anjo pousou, né, diante de Francisco. O anjo Serafim.
Lá, meditando sobre algumas ascensões da nossa alma para Deus, entre outras coisas, se apresentou ao meu espírito a lembrança do milagre acontecido com o bem-aventurado Francisco sobre esta mesma montanha. Aqui, né? A visão e a estigmatização de São Francisco de Assis teve lugar nesse monte no dia 17 de setembro, 17, eu errei a data, né? 17 de setembro de 1224, o Monte Alvernes, coloca aí na internet para vocês verem. Situa-se no Casentino, na província de Arezzo, na Itália, a meio caminho entre Assis e Florença, e possui cerca de 1.280 metros de altitude. Ele tinha sido doado a São Francisco por um conde famoso que morava nas bordas ali desse monte, o Orlando de Chiusi. Tem um castelo lá dele em ruínas também. Os biógrafos de São Francisco relatam esse episódio à farta, né? Inclusive o Boaventura. Então ele vai dizer, olha, apresentou-se em meu espírito lá nesse monte, estando em retiro, o bem-aventurado Francisco, né? A lembrança dos milagres. E a visão de um serafim alado na forma de um crucifixo que marcou Francisco com as chagas. E logo me pareceu que aquela visão representava os arrebatamentos de nosso Pai e indicava o caminho que se devia seguir para chegar até os mesmos, até a elevação, até o êxtase. Então ele vai dizer essas 6 elevações da alma. Como o número 7 é o número da perfeição, o Boaventura vai dizer que o 7º degrau é o êxtase, é a posse de Deus. Então ele diz, com efeito, as 6 asas do serafim podiam muito bem simbolizar as 6 elevações ou iluminações progressivas, pelas quais nossa alma, como que por certos degraus ou vias, dispõe-se à posse da paz, através dos arrebatamentos estáticos da sabedoria cristã. Então ele diz, eu queria chegar a esta paz. Meditando sobre São Francisco, que recebeu os estigmas, eu pensei, Boaventura diz, em 6 degraus para se chegar à paz que é falada aqui no primeiro momento do prólogo. A paz do Senhor Jesus, repousar nesta paz. Como que Jesus nos dá a paz? A paz é essa bem-aventurança, o êxtase. Como que Francisco viveu isso? Ele fala, nós também podemos fazer esse caminho. E ele diz, olha, mas o caminho que nos conduz à paz não é outro senão o amor ardentíssimo, caridade, a Cristo crucificado. Foi este amor que, após ter arrebatado São Paulo até o 3º céu, transformou de tal modo em Cristo que o fez exclamar, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Então ele pega o exemplo de Paulo, que se tornou também crucificado por amor a Jesus. Este amor penetrou também tão vivamente a alma de Francisco, de São Francisco, que seus sinais se manifestaram no corpo 2 anos antes de sua morte, como os estigmas sacratíssimos da paixão. Então ele traz isso à tona, isso aqui no prólogo, né? Falando por que ele cria essas imagens, cria esse itinerário. 6 degraus para a alma chegar até Deus. As 6 asas do serafim representam, pois, as 6 iluminações progressivas, que como escadas têm seu ponto de partida no mundo sensível e nos conduzem até Deus, no qual ninguém pode entrar senão por meio de Jesus crucificado. Aquele que de fato que não entra pela porta do paraíso, do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e um salteador. Mas quem entra por esta porta penetrará e sairá e encontrará pastagem. Então ele está usando aqui muitos elementos bíblicos. E o texto anotado para nós vai trazer as referências, os elementos dessa questão da sabedoria, que não dá para ler aqui o livro inteiro para vocês, né? Quero trazer aqui um relance do livro, mas aqui ele está mostrando que podemos entrar nesta contemplação também. Mais um pedacinho do prólogo que é maravilhoso. Por isso São João diz no Apocalipse, bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles terão direito à árvore da vida e à entrada pelas portas que dão acesso à cidade. Isso significa que através da contemplação
não se pode chegar a Jerusalém. Isso significa que através da contemplação não se pode chegar a Jerusalém celeste a não ser entrando pelo sangue do Cordeiro, que é como sua porta. Além disso, de modo algum torna-se apto para as contemplações divinas que conduzem ao arrebatamento do Espírito aquele que, como o profeta Daniel, não for um homem de desejos. Lembrei de Santa Teresinha, né? Questão do desejo, desejar entrar. Ora, duas coisas inflamam nossos desejos. A oração, que arranca gemidos do nosso coração, citação de Salmo. A contemplação, que faz voltar direta e intensamente a nossa alma para os raios da luz celeste. E aí ele convida o leitor a esse caminho de oração, de conversão e contemplação. Então não adianta tentar fazer esse caminho se não começar por Deus. É um ciclo, né? Comece por Deus para você chegar até Deus, passando pelo itinerário, pelos degraus, que são as asas do serafim. Ó homem de Deus, começa, pois, por escutar as censuras da tua consciência, antes de elevares teus olhos para os raios da sabedoria divina que se refletem nos seus espelhos. Tema do espelho, Santa Clara. Ela fala desse espelho. Contemple Jesus crucificado como um espelho. Lá você vai encontrar exemplos de humildade, de paciência, de obediência, de caridade. Contemple Jesus como um espelho. Vai usar muito essa imagem do espelho. É um texto riquíssimo, gente. Onde você for aqui dentro do texto, você encontra símbolos, elementos bíblicos, elementos da espiritualidade franciscana que te ajudam a fazer uma leitura proveitosa. Então, não deixe passar nenhuma vírgula desse texto, nenhuma palavra desse texto de Boaventura. Mais uma anotação que eu fiz aqui. Boaventura convida a não fazer uma leitura atropelada e ansiosa, mas a começar com uma mudança e revisão de vida, conversão para Deus, né? A percorrer com calma, oração e amor os 7 capítulos do opúsculo, saboreando, refletindo, contemplando e rezando esta subida da mente para Deus, ou da mente em Deus. Sem pressa, mas com espírito de devoção e oração. Daí ele começa com uma epígrafe. Olha aqui. Inicia-se a meditação do pobre no deserto. Isso aqui já inquieta a gente, né? O que é pobre? Os anauim, aqueles que esperam em Deus, como Maria, como o próprio Jesus, aqueles que se confiam, que abandonam em Deus, são os pobres do deserto, como Francisco, né? O deserto é um tema importante no mundo bíblico. Deserto aqui surge como a condição humana pecadora, que caminha em busca de Deus, que é o tema próprio aqui, né? E que relembra a terra prometida. Meditação, caminho do pobre para chegar ao deserto. É uma reminiscência bíblica, Juízes ou Josué 2, 1 e seguintes. Josué deveria guiar o povo depois de Moisés. Então eles vão passar aí para a terra prometida. Depois de toda essa caminhada no deserto, Josué, olha que interessante, né? Guia o povo que os sacerdotes, levando a Arca da Aliança, passam o Rio Jordão, o rio se abre, eles passam a pé enxuto, tal como outrora o Mar Vermelho se abriu, e agora eles vão tomar posse da terra prometida, a reminiscência bíblica. Depois de um longo caminho pelo deserto, você toma posse da terra. Abre-se as águas do Jordão, você entra com a arca na terra e construiu-se o santuário de Gilgal. Os hebreus no deserto tendiam ao conhecimento e à conquista da terra prometida. Assim como a alma no deserto da condição humana, é como que se nós aqui na terra estivéssemos abandonados no deserto. Aqui a alma foi lançada pelo pecado, nessa condição árida, distante de Deus. Então a alma tende a retornar à terra prometida que é Deus. A alma tende a voltar a Deus. Olha que interessante essa epígrafe. Inicia-se a meditação do pobre no deserto.
Aí eu li isso aqui e falei, que delícia de livro, né? Vou lê-lo. Comecei então, capítulo 1, a elevação a Deus por meio do universo. Degrau 1. Gente do céu. O que ele vai passar aqui? Ele vai dizer que as criaturas manifestam para nós a imagem de Deus. E como que nós devemos passar desta imagem de Deus nas criaturas para o vestígio, que é o capítulo seguinte. Então, assim, a beleza das criaturas, a grandeza das criaturas, a multiplicidade das coisas, tudo isso proclama altamente as perfeições de Deus. Mas Deus não está, vamos dizer assim, nas criaturas, não é um panteísmo. Elas refletem para nós a imagem de Deus. Então, contemplando os elementos do universo, pelos sentidos, os vários sentidos, nós conseguimos pensar em Deus. Nossa, esse pôr do sol está me falando de Deus. Esse cachorro, do seu jeitinho, está me falando do amor de Deus. Olha que interessante, né? O outro ser humano, na sua bondade, na sua alegria, na sua acolhida, está me falando de Deus. Isso, gente, eu estou tentando trazer para o dia a dia, porque é um negócio, assim, muito profundo. Muito filosófico. Então ele vai fazer aqui filosofia pura. Vou ler a conclusão, senão eu teria que ler o capítulo inteiro para vocês. Cego é, por conseguinte, quem não é iluminado por tantos e tão vivos resplendores espalhados na criação. É surdo quem não acorda para tão fortes vozes. É mudo quem, em presença de tantas maravilhas, não louva o Senhor. Lembra que Francisco olhava as criaturas e louvava Deus? É insensato, enfim, quem, com tantos e tão luminosos sinais, não reconhece o primeiro princípio, Deus, né? Abre, pois, os olhos e inclina o ouvido de teu espírito. Desata teus lábios e dispõe teu coração, para que em todas as criaturas vejas, ouças, louves e ames a teu Deus. Se não quiseres que todo o universo se levante contra ti, um dia toda a criação se erguerá contra os insensatos. São várias citações bíblicas, não dá para ficar falando todas aqui. Vocês vão ler o texto, tá? Quem quiser. Ao passo que será motivo de glória aos sensatos, os quais podem dizer com o profeta: Senhor, a visão de tuas criaturas me encheu de gozo. Exulto perante o espetáculo de tuas mãos. Como são grandiosas, Senhor, as tuas obras. Tudo fizeste com sabedoria. Toda a terra está cheia de teus bens. Então você contempla o universo e enxerga as pegadas divinas. Já é um degrau. Você partiu de Deus e começou a contemplar o que está ao redor, havendo Deus no universo. O leitor poderá, então, comprovar neste capítulo e no capítulo subsequente, que fala dos vestígios de Deus na criação, como a visão franciscana do cosmo, do universo, acentua vigorosamente a sacramentalidade da matéria, ou, para expressá-lo em termo teilhardiano, de Teilhard de Chardin, a diafania crística da matéria. O mundo é bom. Então, Teilhard de Chardin nos convida a olhar o mundo como uma manifestação crística da matéria, né? O mundo é um lugar de bênção que manifesta a bondade divina. É a primeira asa. A segunda asa ainda voltada para as coisas sensíveis. A contemplação de Deus nos seus vestígios, impressos no mundo sensível. Boaventura, então, vai refletir aqui o substrato cosmológico medieval, segundo o qual o mundo sensível se compunha de dupla natureza, a natureza celeste e a elementar. A natureza celeste compreendia 3 céus, o empíreo, o cristalino e o firmamento, com 7 planetas, que se moviam debaixo deles: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua. A natureza elementar compreendia 4 elementos:
o fogo, o ar, a água e a terra. Estes elementos tinham 4 propriedades contrárias: o quente, o frio, o úmido e o seco. Os corpos celestes dos elementos eram corpos simples, concorriam na geração e na produção dos seres compostos. Os 4 elementos entravam na formação dos corpos mistos, mas para se unirem tinham necessidade dos influxos dos corpos celestes, que por sua luz, seu calor, sua energia os atraíam, os relacionavam e temperavam suas qualidades contrárias. Hoje, esta visão ptolomaica do cosmos está completamente ultrapassada. Isto, porém, nada diminui a exposição de São Boaventura. Ele vai expor tudo isso aqui, alta filosofia medieval. O valor perdurável de sua lição radica naquilo que este capítulo e o anterior intencionam: redescobrir a sacramentalidade da matéria, a diafania de Deus, Teilhard de Chardin, nos seus vestígios que empregam a criação. Então é isso, gente. Ele vai falar do cosmos, de tudo isso, dos elementos do planeta, do mundo, que falam do divino. Percebemos as coisas sensíveis, percebemos os sinais de Deus. E ele vai falar dos sentidos do nosso corpo. Tudo isso é colocado neste capítulo, né? Como as coisas nos levam a ter essa ideia de Deus. Vou ler um trechinho aqui, porque, como eu falei, eu não vou cansar de falar nesse vídeo, é preciso ler e reler, estudar e meditar isso aqui. Porque é bem pesado, bem denso, mas é uma coisa incrível, né? Verdadeira teologia medieval. Então aqui ele vai dizer no parágrafo 11: as criaturas são efetivamente uma sombra, um eco e uma pintura daquele primeiro princípio potentíssimo, sapientíssimo e ótimo, daquela eterna origem, luz e plenitude, e além disso, daquela causa eficiente, exemplante e ordenadora. Elas são sombras, ecos e aparências, são vestígios, semelhanças e espetáculos colocados e sinais divinamente apresentados aos nossos olhos para contuirmos a Deus. Aí vem essa expressão contuir. Contuir é a apreensão intelectual da presença do ser infinito no e pelo ser finito. Então nós contuímos, esta é a expressão aqui que vem de contuire, contuício, contuir, contuição. É a apreensão intelectual da presença do ser infinito no e pelo ser finito. Então é isso que ele diz. Contemplando as coisas materiais, nós vamos contuir Deus, as coisas sensíveis, né? Elas são sombra, ecos e aparências, são vestígios, semelhanças e espetáculos, colocados e sinais divinamente apresentados aos nossos olhos para contuirmos a Deus. São, digo, exemplares, ou melhor ainda, ilustrações propostas aos espíritos ainda rudes e presos à vida dos sentidos, a fim de elevarem-nos pelas realidades sensíveis que veem, às coisas da inteligência que não veem. Assim como por meio dos sinais chega-se ao conhecimento das realidades significadas. Eu deveria, se eu tivesse assim tempo, né, mais disposição também, fazer a leitura de cada um desses aqui. Isso aqui dá milhões de vídeos, né? Estudar cada uma dessas partes intensamente, né? Se fosse um curso aqui de teologia franciscana, tão profundo que isso é. Então essa seria a segunda asa, né? A asa aí que vem falar das coisas sensíveis, as duas asas que tampam a parte baixa ali do crucificado. Terceiro degrau, agora começa a falar das potências da alma e também os dons da graça na alma. Ele vai usar agora a imagem do templo de Jerusalém. Então aqui no átrio e no vestíbulo, nós temos a asa 1 e 2, átrio ou vestíbulo. Depois temos esse grande átrio aqui, o santuário e o santo. E mais no profundo, onde ficava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, o Santo dos Santos, que seria o chegar mesmo aí aos degraus 5 e 6. Então aqui o degrau
1 e o degrau 2 pertencem a esse átrio externo do templo. Os degraus 3 e 4 ao santuário e santo, onde podiam transitar os sacerdotes. No Santo dos Santos, que entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, já é então elevação divina total aí, né? Deus, o ser e o bem. Degraus 5 e 6. Depois você já sobe para Deus aí na elevação da alma, né? Que é o degrau 7, que é o êxtase. Então nós vamos falar aqui desta parte elevada da alma, a contemplação de Deus por meio de sua imagem impressa nas potências da alma. O que é a alma, né? Como enxergar Deus em nós? Como ter ideia e conhecimento de Deus na mente do homem? As potências da alma, memória, inteligência e vontade. Quais as faculdades da memória? Quais as atividades da memória? Quais as atividades da inteligência? Quais as atividades da vontade? Interessante isso aqui, né? Como que nós chegamos, então, pela memória, inteligência e vontade, a intuir esta presença de Deus em nós? A contemplar esta imagem de Deus impressa nas potências da alma, né? Meu Deus do céu, gente. Então é isso aqui que ele vai tratar nesta parte. Por exemplo, como contemplar a Trindade nessas três faculdades da alma. Então, quer dizer, aqui dentro da sua cabeça, né? Nessa contemplação da Santíssima Trindade, a alma, mediante as suas três faculdades, memória, inteligência e vontade, que a tornam imagem de Deus, é ajudada pelas luzes das ciências que a aperfeiçoam, a informam e representam a Santíssima Trindade de três maneiras. Toda filosofia com efeito é natural, racional ou moral. Então não dá para eu ler isso aqui tudo para vocês, senão esse vídeo vai ficar imenso, mas é isso, né? Ele vai estudar isso aqui com a gente. Como que na nossa alma está impressa a imagem de Deus? Na nossa mente. O que é mente, o que é memória, né? O que é inteligência, o que é vontade. E como Deus está impresso ali. Interessantíssimo isso aqui, sabe? Essa imagem de Deus impressa na nossa cabeça, né? Então é filosofia pura, ontologia, estudo da mente, do ser humano, está tudo aqui dentro. Degrau 4, dons da graça, também esse aqui é bem elevado, né? A contemplação de Deus na sua imagem, a alma renovada pelos dons da graça. Vou ler um trechinho, olha. A nossa alma caída nas coisas sensíveis não teria podido reerguer-se perfeitamente para contemplar-se a si mesma. Então você não fica só no sensível, você contempla a si mesma, faculdades da alma, para chegar aos dons do Espírito e admirar em si mesma a verdade eterna. Se a própria verdade, tomando forma humana em Cristo, não se houvesse tornado a escada que repara a antiga escada quebrada pelo pecado de Adão. Então ele sempre retoma símbolos do Antigo Testamento. Para você chegar a esses dons da graça, você tem que caminhar das coisas sensíveis, o universo, vestígios, passar pela alma, as potências da alma, para chegar a essa verdade, aos dons da graça que está na sua alma. Santa Mãe. E Jesus, então, é a escada e a porta, a árvore da vida, caminho, verdade, vida, que nos leva a essa contemplação de Deus na nossa alma, pelos dons. Depois tem os 9 degraus que adornam nosso espírito. Olha que interessante. O anúncio, o ditado, a direção, a boa ordem, o vigor, o império de si mesmo, o acolhimento, a revelação e a união. Ele está falando dessa hierarquia, de tudo isso na nossa alma e como podemos chegar ao êxtase, né? Aqui, o dom do Espírito em nós. Vou ler o finalzinho, que é o que eu acho que vai trazer alguma luz. Estejamos, pois, enraizados na caridade, que é o fundamento de tudo, a fim de que possamos compreender com todos os santos a largura da eternidade, o comprimento da liberdade, a altura da majestade e a profundeza da sabedoria discernente de Deus. E agora nós chegamos naqueles dois momentos, né,
asa 5 e 6, que já começa a falar de Deus mesmo, né? Aqui nós falamos da alma. Mundo sensível, alma, agora Deus. Também alta teologia. Degrau 5. A contemplação da unidade divina no seu nome principal, o ser. Daí ele vai resgatar a passagem de Moisés na sarça ardente, em que Deus se revela a Moisés. Eu sou aquele que sou, aquele que é. Vai falar tudo isso. E depois o jovem rico que chega a Jesus, né, e pergunta quem é bom, ou chamou Jesus de bom, né? Como faço, bom mestre, para entrar no reino? Jesus fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Então Deus é o bom, é o bem. Então aquele que é o primeiro nome de Deus. E depois o bem também é nome de Deus, né? Ele é o bem pleno. Daí Boaventura, gente, vai fazer aqui uma teologia sobre o ser, sobre o não ser, sobre o bem. Tudo isso está aqui. Vou pegar só um pedacinho, olha. O ser. Com efeito, se Deus é o ser por excelência, é absolutamente primeiro. Pode ser absolutamente primeiro, por ser absolutamente primeiro, não foi feito por outro, nem muito menos por si mesmo. E é, pois, eterno. Se é primeiro e eterno, por isso mesmo exclui toda composição. Portanto, ele é simplíssimo. Por ser primeiro, eterno e simplíssimo, por isso mesmo não há nele mistura alguma de ato e de potência. Aristóteles. É, por conseguinte, atualíssimo. Por ser primeiro, eterno, simplíssimo e atualíssimo, é por isso perfeitíssimo. Nada lhe falta e nada lhe pode ser acrescentado. Por ser primeiro, eterno, simplíssimo, atualíssimo e perfeitíssimo, é soberanamente uno. Então ele trabalha essas questões aí do ser. Isso aqui, mãe de Deus. Quem é Deus? Isso aqui me deixou assim, sabe, é muita filosofia. Olha, com efeito, este ser é ao mesmo tempo primeiro e último, Deus, né? Eterno e presentíssimo, simplíssimo e máximo, atualíssimo e imutabilíssimo, perfeitíssimo e imenso, soberanamente uno e, no entanto, onímodo, ele é uno. Se considerares todas essas coisas com espírito puro, serás penetrado de maior luz, porque verás que Deus é precisamente o último por ser o primeiro. Sendo efetivamente o primeiro, ele cria tudo em vista de si mesmo. É mister, pois, que seja o fim último de todas as realidades. Isto é, o começo e a consumação, o alfa e o ômega. Verás que é presentíssimo, precisamente porque é eterno. E enquanto eterno, não procede de nenhum outro. Nem cessa de existir, nem passa de um estado para outro. Portanto, não tem passado nem futuro, mas é só presente. Verás que é o máximo porque é simplíssimo. Simplíssimo na sua essência, deve ser o maior no seu poder. Porque quanto mais concentrado é o poder em um, tanto mais infinito ele é. Verás que é imutabilíssimo, porque é atualíssimo. E enquanto tal, é ato puro. Ora, aquele que é pura atualidade, nada de novo adquire, nem nada perde do que tem. Não admite, pois, mudanças. Verás que é imenso, porque é perfeitíssimo. Vendo a sabedoria absoluta, não se pode pensar nada que seja melhor, mais nobre, mais digno e, consequentemente, maior do que ele. Tal ser é imenso. Enfim, verás que é onímodo, porque é soberanamente uno. Sendo soberanamente uno, é princípio universal, de toda a multiplicidade dos seres. Por isso mesmo é deles a causa eficiente, exemplar e final. Isto é, a causa da existência, a razão da inteligência e a ordem da vida. O ser puríssimo é, portanto, tudo, não como se fosse a essência de todas as coisas, mas enquanto é a causa perfeitíssima, universalíssima e suficientíssima de todas as essências. Causa cujo poder pode ser soberanamente uno na sua essência. É sumamente infinito e múltiplo na eficácia. Mãe de Deus. Então é isso, é nesse nível a linguagem do Boaventura. E aqui ele entra então na parte do bem, que é o degrau 6. A contemplação da Santíssima Trindade no seu nome, o bem. Então ele fala que esses dois nomes de Deus são como aqueles dois querubins que ficavam guardando a tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficavam aqui as tábuas da lei.
O ser, nome de Deus, e o bem, nome de Deus. Aqui ele vai resgatar então a importância deste bem. O que é o bem pleno, né? Como chegar à posse desse bem. Essas duas faces dos querubins voltadas uma para a outra, refletindo aí os nomes de Deus. Vou ler o finalzinho só. Então aqui ele vai trabalhar o bem, como lá ele trabalhou o ser, né? Então aqui já é a esfera divina mesmo, contemplando Deus, na sua essência, no ser, quem ele é, e no bem, que é o nome dele. Nesta consideração aí, o bem, sexto degrau, a mente se ilumina perfeitamente, contemplando como no sexto dia da criação, o homem feito à imagem de Deus. Com efeito, se a imagem é uma semelhança expressa, quando nossa alma considera em Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível por natureza, a nossa humanidade tão admiravelmente exaltada e tão inefavelmente unida, vendo reunidos num só o primeiro e o último, o sumo e o ínfimo, o centro e a circunferência, o alfa e o ômega, a causa e o efeito, o criador e a criatura, isto é, o livro escrito por dentro e por fora, então a mente já alcançou um estado perfeito, de modo a poder chegar com Deus à perfeição de suas iluminações no sexto grau, como sendo o sexto dia da criação. Não lhe falta mais nada, a não ser o dia de repouso. Então ele vai usar essa imagem também do dia da criação. O homem foi criado em 6 dias. No 7º dia, Deus repousou. É o êxtase, quando você entra na contemplação. No qual a perspicácia da mente humana, pelo êxtase, repousa de todas as obras que fizera. E aí ele lança-nos no último degrau, que é lindo, que é mais intragável, vamos dizer assim, na questão de entendimento, né? Ele volta mais para a experiência de São Francisco, das coisas mais simples, né? O que é o êxtase? Degrau 7. A mente encontra Deus então e repousa nele, para sempre, no afeto e no êxtase. Então você fez o caminho você fez o itinerário, né, que é caminho. A sua mente caminhou para Deus. Agora você pode repousar. O êxtase mental e místico, no qual a inteligência encontra o repouso e o afeto pelo êxtase e passa totalmente a Deus. Então, Boaventura, que havia começado com São Francisco, agora termina também com São Francisco. Vai colocar Francisco aqui como aquele que conseguiu fazer este caminho, este trânsito, né? Esta passagem. E que o franciscano também pode fazer, o que a alma pode fazer. Pode traçar esse caminho, né? Percorrer esse caminho e chegar à contemplação. As 6 considerações percorridas foram para nós como 6 degraus do trono do verdadeiro Salomão, pelos quais se chega à paz. Aqui o homem verdadeiramente pacífico descansa na mente pacífica, como na Jerusalém interior. Está falando do êxtase aqui, gente. Elas são também como as 6 asas do querubim, por cuja ajuda a alma do verdadeiro contemplativo, iluminada plenamente pela sabedoria celestial, pode ser elevada às alturas. São outros sim os primeiros 6 dias da criação, durante os quais a mente deve se exercitar para chegar finalmente ao repouso do sábado. Nossa mente contuiu a Deus fora de nós, por meio dos vestígios dentro de nós, pela imagem e na imagem, e acima de nós, não apenas pela semelhança da divina luz, refletindo-se sobre nossa alma, mas também na mesma luz. Na medida em que foi possível a nossa condição de peregrinos e ao exercício de nossa mente, passamos do sensível para Deus dentro de nós na mente, depois contemplamos Deus e agora chegamos ao êxtase. É o pulo em Deus, né? Finalmente, no 6º degrau, chegamos a considerar no primeiro sumo princípio, isto é, em Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Maravilhas que não se podem encontrar semelhantes nas criaturas e que superam toda a perspicácia da inteligência humana. Agora resta a alma transcender e passar, nossa alma, né? Pela consideração destas coisas, não apenas além deste mundo sensível, mas também além de si mesma. Nessa passagem, Jesus Cristo é o caminho e a porta para você lançar-se ao êxtase. A escada e o veículo é como o propiciatório colocado sobre a arca de Deus e mistério oculto desde os séculos. Então você pula, vamos dizer, você transpassa
para o êxtase, sai de si mesma a alma. Interessantíssimo, né? A nota também ajuda muito, olha. O capítulo 7 retoma o que foi proposto no prólogo. Este inicia com uma oração pedindo pela intercessão da Virgem Maria que Cristo ilumine nossa mente. Lá no prólogo ele faz isso. E dirija nossos passos no caminho daquela paz que ultrapassa todo o sentimento. A paz do êxtase de quem gozam os habitantes de Jerusalém Celeste, na qual ninguém pode entrar senão por meio de Jesus Cristo. Então você entra no êxtase por meio de Jesus. E para lá chegar, ele propõe 6 degraus que constituem os 6 capítulos vistos até agora. Este percurso é tomado alegoricamente como os 6 degraus que levam até o trono de Salomão, onde se pode degustar a paz. O trono de Salomão, segundo a Bíblia, tinha 6 degraus magníficos, né? Então ele usa essa imagem interessante. Como os 6 dias da criação que preparam para o repouso do sábado. Como as 6 asas do serafim, por cuja ajuda a alma pode ser elevada acima de todas as criaturas. Falta, pois, um passo, aquele que leva a alma a gozar da paz procurada. Mas, para tanto, ela precisa transcender, não apenas ao mundo sensível, mas também a si mesma. E então, junto com Cristo suspenso na cruz, ela também celebrará a Páscoa, a passagem para a paz. Então a alma sai de si mesma e com Jesus ela entra na paz. Jesus que é o propiciatório. As imagens, gente. Assim, usando a vara da cruz, ele passa o Mar Vermelho e sai do Egito para entrar no deserto. O peregrino, né? Quem está fazendo o itinerário. Lá degusta o maná escondido e repousa com Cristo na tumba, como se estivesse morto às coisas exteriores, experimentando, porém, o que é possível nesta vida. A palavra dita na cruz ao ladrão que estava do lado de Cristo: hoje estarás comigo no paraíso. Então o homem entra na paz, atravessa esse mundo sensível, passa pela alma, chega a Deus e mergulha na paz em Cristo. Bonito demais. Ele retoma São Francisco ainda nesse capítulo 7, que eu mais gostei, e o prólogo. Isso também foi dado a conhecer ao bem-aventurado Francisco, quando, no arrebatamento de sua contemplação sobre o cume do Monte Alverne, onde meditei as linhas que aqui escrevi, apareceu-lhe um serafim de 6 asas pregado a uma cruz. Segundo eu e muitos outros ouvimos de um companheiro que então se encontrava com ele, certamente Leão, né? Estava lá com Francisco. Aqui ele passou a Deus pelo arrebatamento do êxtase, lá no Monte Alverne. Francisco passa a Deus pelo arrebatamento do êxtase e tornou-se modelo da perfeita contemplação, como antes o fora da ação. Tem uma nota aqui, gente, não vou deixar ela passar, não. Olha que nota interessante. São Francisco, que aparecera na abertura do prólogo, volta agora no final da obra. Mas ele não é colocado no texto assim como os deuses que, segundo Aristóteles, entravam na tragédia apenas para baixar as cortinas do palco. Pelo contrário, ele constitui a peça fundamental da conclusão a que Boaventura deseja chegar. Expliquemos melhor. Boaventura fizera estudos universitários em Paris e, ao ser chamado para dirigir a ordem franciscana, exercia o cargo de professor naquela universidade. Ora, o ideal de São Francisco era o de viver uma vida simples e pobre. Contudo, a necessidade da igreja e o extraordinário crescimento da ordem, onde os clérigos se tornaram maioria, fizeram com que os estudos ocupassem importante espaço na vida de muitos religiosos. Sem dúvida, porém, estes frades acadêmicos, por mais de uma vez, perguntarão a si mesmos e aos colegas: o que tinha a ver a vida de estudos com os ideais do santo fundador? O que eles tinham de comum com aqueles colegas de Francisco ainda vivos, dedicados à contemplação? Eram simples, só ficavam rezando, contemplando. O que esses homens, frades de estudos, têm a ver com aqueles frades primeiros? O itinerário da mente para Deus é a resposta de elevado nível acadêmico que Boaventura dá a essa pergunta e que serve também para ele. Os estudos podem se transformar em um caminho para se chegar até Deus, se os soubermos utilizar devidamente. Então, os estudos servem como um caminho para chegar a Deus. Foi isso que ele ensinou aqui. Através dos estudos, como se podemos chegar a Deus.
E para tanto redigiu um modelo de como pode ser percorrido esse caminho, mostrando como fora de nós, considerando a realidade exterior, em nós, voltando-nos para a nossa interioridade, e acima de nós, através dos mais altos conceitos metafísicos de ser e de bem, é possível ascender até a contemplação divina. Fora de nós, no mundo exterior, imagem e o mundo sensível. Dentro de nós, as potências da alma, os dons da graça. Fora de nós, Deus, no caso, o uno, aquele que é, o ser e o bem. E depois você mergulha por meio de Jesus na contemplação e na paz, no repouso da mente. Mas os frades não se devem iludir. Por esse caminho chega-se até o limiar da porta, mas não se entra no repouso da paz de Cristo. Os estudos jamais poderão ser motivo de orgulho para os frades. Devem antes levar à humildade, pois são apenas muletas que ajudam os menos capazes a chegar até Deus, no qual ninguém pode entrar a não ser por meio de Jesus Cristo. Aqui está o pulo do gato. Você pode se matar de estudar nas universidades, mas se você não entrar por meio de Jesus na posse de Deus, não adianta nada os seus estudos. Foi isso que Francisco fez. Ele entrou na contemplação porque ele passou por Jesus. Embora não tenha feito nenhum estudo, mas ele contemplou, ele fez esse caminho que Boaventura dá aqui. Ele chegou à plenitude do conhecimento e da graça de Deus e do êxtase, porque ele passou por Jesus. Francisco, modelo da contemplação perfeita, não precisou delas, dos estudos, para, ajudado pela graça divina, penetrar naquele lugar sacrossanto e indizível, que a teologia negativa chama de trevas mais que luminosas, de um silêncio que ocultamente ensina os mistérios insondáveis de Deus. Então ele mergulha nas trevas, na crucificação de Jesus, porque lá ele vai encontrar a luz e a paz. Interessantíssimo demais. E ele fala de Jacó, que briga com o anjo às margens do Jaboque, a oração para entrar na paz ao amanhecer do dia. Que coisa linda, né? Chegar a Deus pelo afeto do Espírito. Maravilhoso. E tu, meu amigo, após ter sido corroborado no caminho das místicas contemplações, abandona os sentidos e as operações intelectuais, as coisas sensíveis e as invisíveis, e todo não ser e o ser. Abandona-te, esquecendo-te de ti, diz Boaventura, Olha que bonito, Para quem ele escreve essas coisas? Para nós, Abandona-te, esquece-te de ti, a unidade daquele que está além de toda essência e de toda ciência. Só abandonando tudo e libertando-te de todos, elevando-te sobre ti mesmo e sobre as coisas todas, por um transporte absoluto e incomensurável da pura mente, alcançarás o raio superessencial das divinas trevas. Vou ler o finalzinho, gente, coisa mais linda do mundo. Se agora procura saber como isto acontece, pergunta-o à graça e não à ciência, ao desejo e não à inteligência, ao gemido da oração e não aos estudos dos livros, ao esposo e não ao mestre, a Deus e não ao homem, às trevas e não à claridade. Pergunta-o não à luz, mas ao fogo que tudo inflama, e que transfere a Deus com unção que arrebata e afeto que devora. Este fogo é Deus, e sua fornalha está em Jerusalém. É Jesus Cristo que o acende com o fervor de sua ardentíssima paixão, e experimenta-o verdadeiramente só aquele que pode dizer com Jó: minha alma desejou o laço da forca, e meus olhos pediram a morte. Quem ama esta morte pode ver a Deus, porque é absolutamente certo que homem algum poderá ver-me sem morrer. Morramos, pois, e entremos nas trevas. Imponhamos silêncio às inquietações, às concupiscências e às imaginações. Com Cristo crucificado, passemos deste mundo ao Pai, para que depois de o Pai nos ter sido mostrado, possamos dizer com Filipe: isso nos basta. E possamos ouvir com São Paulo: basta-te a minha graça. E exultemos com Davi dizendo: minha carne e meu coração desfalecem, ó Deus de meu coração, e herança minha por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor eternamente. E todo o povo diga amém, amém. É esse o final. A alma chega à contemplação.
Passando por todos esses degraus, ela lança-se em Deus. Que coisa espetacular, que coisa linda. Nas almas perfeitas se dá um sublime grau, eu estou lendo aqui as notas, de contemplação sobrenatural e infusa, denominada contemplação pura, porque se realiza sem o concurso de imagens sensíveis. Ensinam também que a este degrau de contemplação pertence aquela oração caliginosa de que fala Boaventura, Horácio in caligine. Você está aí na posse de Deus. A última nota também foi muito interessante, olha. Inefável, porque estranho à ordem do conhecimento. O êxtase deve necessariamente estar acompanhado de um sentimento de ignorância e de escuridão. Por isso que ele fala, entremos na morte, entremos nas trevas. Entre um pensamento que não conhece ainda e um pensamento que não mais conhece, existe algo de comum, as trevas. O sentimento de se encontrar no escuro e de não mais ver, ou mais exatamente talvez, a ausência de todo o sentimento de visão, são, pois, inseparáveis de um estado em que a alma não penetra senão sob condição de ter previamente transcendido suas mais elevadas faculdades de conhecer. São Francisco chegou nesse momento, né? Não se conhece mais nada, entra nas trevas e lá está Deus. Santa Teresinha, Madre Teresa de Calcutá, né? São João da Cruz. Você entra no mistério. Daí as expressões que São Boaventura emprega, frequentemente para qualificá-lo. Calige, escuridão. Essa oração, então, de caligine, oração na escuridão. Horácio in caligine, oração na escuridão. Excácio, cegueira. Excácio, cegueira. Ignorância, né? Elas devem ser tomadas à letra. Você entra na escuridão. E lá, quando não tem mais nada para pensar, para conhecer, você encontra Deus. Porque exprime antes de tudo o nada de conhecimento e de visão. Portanto, a cegueira completa em que a alma se encontra imersa. A alma está perdida na escuridão e encontra a paz. Como se ela estivesse mesmo sepultada com Cristo na tumba. Mas se as faculdades cognitivas ficam obnubiladas, suspensas, né? Resta ainda uma faculdade da alma que vai mais longe na exploração do ser, está falando do êxtase, é o amor. Porque enquanto nossa faculdade de conhecer não pode perseguir o ser até vê-lo, o nosso amor pode persegui-lo, enquanto bem até tocar nele e dele fluir. Aí o amor persegue o amado na escuridão, Cântico dos Cânticos, né? A amada sai pelas ruas, onde está o amado de minha alma? Eu estou perdida, não o encontrei. Na escuridão aí a alma encontra, né? Porque estão suspensas as faculdades do pensar, do sentir. A alma então se joga no êxtase, na escuridão e encontra o divino. Essa nota é de E. Gilson, La Philosophie, página. Ele coloca aqui a nota, né, para a gente, em que esse comentador traz assim esta referência, né, página 371. A alma então se abandona nas mãos do amado, se abandona na escuridão e encontra Deus, né? Gente, que coisa fantástica que é esse caminho da mente para Deus, ou da mente em Deus. Foi uma leitura bem árdua, o vídeo ficou longo, mas não tem como passar rapidamente por isso aqui. Como eu falei, cada capítulo desse merece estudos profundos, porque existem desdobramentos, tanto nas imagens que Boaventura usa, de simbologia, de mundo bíblico, que o leitor, e eu que já tenho um pouco de bagagem teológica, filosófica, mesmo assim fiquei perdido, né? Muitas vezes eu tive que retomar, reler, e eu quero reler esse livro. Foi a escolha do mês de fevereiro. Fiz uma leitura atenta. Quero fazer também uma meditação sobre isso aqui, né? Porque são temas importantes da nossa vida. Nós que procuramos Deus, né? Estamos em busca de Deus. Em busca de contemplação, de uma vida mais íntima e de oração.
O primeiro mês aqui de janeiro foi Tomás de Aquino, que também tinha esse desejo de conhecer e estudar Deus profundamente. Agora Boaventura, itinerário da mente em Deus. Como que chegamos ao conhecimento e à posse de Deus. Então é isso, um abraço e até mais. Paz e bem.